a gente faz uma devolutiva para a família. E os encaminhamentos que são necessários para cada um. Alguns dos nossos eventos, o Happy Hour, né? O Treinão Solidário, que a gente geralmente realiza próximo ao 3 de abril, ou na data quando cai, né? No final de semana. 2 de abril, que é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, e a confraternização com as famílias. Esse ano a gente teve uma semana diferente, onde nós batizamos ela de Semana Juntos Somos Mais. Então a gente fez com que os nossos alunos fizessem um desenho que simbolizasse essa semana. E esse desenho que está, né, no Data Show é um desenho que um dos nossos usuários fez. Ali está representando algumas engrenagens, onde a gente entende que essas engrenagens, todos estão envolvidos, família, escola, pessoas que os atendem, e sem uma dessas engrenagens a gente não vai conseguir fazer o melhor para esse indivíduo, né? Então é uma figura simples, mas que ela quer dizer muito, né? E além disso, ele escreve em cima do desenho dele: preciso de você para continuar. Então é algo bem forte, assim, que quando nós vivenciamos isso, foi algo assim que mexeu bastante com a gente. E se a gente for conhecer esse menino, é um menino que ele tem algumas dificuldades bem importantes, né? Mas que ele vai para a escola, ele está incluído. Foi um aluno que nos surpreendeu, um usuário que nos surpreendeu, porque ele é incluído no ensino regular e, de repente, ele começou a ler e escrever. Ele nos surpreendeu, por causa que as dificuldades dele de comportamento, de interação social eram muito significativas, eram bem difíceis, assim. Mas ele conseguiu superar todas elas, né? E nos surpreender, assim, de uma maneira bem interessante. Hoje ele tem quantos anos? Mariana. O Christian tem quantos anos? 11, né? 11 anos ele tem. Uhum. E daí nessa semana Juntos Somos Mais, foi uma semana que todos se envolveram, equipe, professores, né, os educandos. Aqui a gente vê, então o nosso tema principal foi as engrenagens, né? Então os alunos fizeram engrenagens, são engrenagens que foram realizadas com material reciclado, papelão, enviar o que a gente tinha na entidade, os botões, as professoras foram utilizando com eles, né? A própria pintura, de acordo com a capacidade de cada um, a gente foi elaborando. E assim foi decorada a nossa entidade. E nessa semana a gente teve o desfile, daí eles desfilaram, né? Daí teve a entrega do Garoto e Garota Ama, foi bem divertido, assim, foi bem significativo para eles e para nós. Eu pensei que tinha mais um. Mas enfim, além desse desfile, na mesma semana nós convidamos os pais para estarem participando com a gente de oficinas. E eram oficinas sobre independência e autonomia, oficina sensorial e a oficina do método TISH, que é um método que nós utilizamos lá na entidade. Foi uma sexta-feira assim que, olha, nos surpreendeu também a quantidade de pais que aderiram a essa ideia e eles se envolveram, eles participaram, foi muito gratificante. Eles sentiram um pouquinho daquilo que os filhos deles sentem, né? E o quanto é importante também estar estimulando e oferecendo aos filhos deles, no caso, né, essa independência, essa autonomia, né, as estratégias. Então eles sentiram na pele um pouquinho daquilo que a gente oferece de melhor para eles, né? Foi uma semana bem legal. E para dar início à próxima etapa que a Juliana vai estar conduzindo, a gente gostaria de deixar uma mensagem que ela diz assim: que todo autista é uma estrelinha azul que nasceu para brilhar nesse lindo planeta azul chamado Terra. Porém, compete a todos nós mediarmos os saberes necessários ao seu desenvolvimento. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Eu passo a palavra para a Juliana. Bom dia, pessoal. Primeiramente, agradecendo a IFSC por essa oportunidade de mais um momento a gente estar podendo compartilhar e falando um pouco mais sobre autismo, falando sobre inclusão, que é um tema tão importante e que tanto se fala, né? E que tantas dificuldades, alegrias, comemorações a gente sempre tem, né? Então, vamos lá.
nossos programas de atendimento. Quais são, o que faz a AMA, afinal de contas? Né? Porque muitas pessoas, muitas vezes, nem sabem, mas o que é a AMA? AMA? Nunca ouvi falar, não sei, né? Ah, deve ser todo o pessoal amado que trabalha lá, né? AMA. Somos, né, Marissa? Então, na parte da assistência social, programa de atendimento à família, o grupo de pais, nós temos grupos de pais que se reúnem e que são discutidos vários temas, sempre também organizados pela equipe técnica, programa de atendimento socioeducacional e ocupacional, dentro da área da educação, atendimento educacional especializado, que é o que a gente vai focar mais, o que eu vou falar mais, programa de intervenção, planejamento, orientação e capacitação. Na área da saúde, programa de avaliação e programas de estimulação sensorial. Então, como vocês podem perceber, nós trabalhamos numa equipe técnica com vários profissionais, tanto dentro da área da saúde como da educação. Então, já adentrando dentro do AE, né, falando dentro dessa inclusão do AE, qual é o nosso objetivo? Então, é proporcionar aprendizagem através de atividades que possibilitem avanços nos aspectos sensorial, comportamental, social, afetivo, cognitivo e de comunicação. Quanta coisa, né? Parece que a gente, assim, né, tem uma varinha, quanta coisa que a gente busca a desenvolver. E olhando todas essas características, né, todos esses aspectos, eu peço sempre o seguinte, né, que tenhamos bastante paciência, que tenhamos bastante observação a respeito do nosso usuário, do nosso aluno, porque muitas vezes a gente espera muita coisa. Afinal de contas, a gente, quanto profissional, a gente tem objetivo. A gente estuda para educar, para alfabetizar, para ensinar. Não é mesmo? E muitas vezes a gente quer uma resposta rápida. Quando a gente chega nesses meados, mais ou menos, em que já estão vindo, né, as avaliações dos alunos, e a gente às vezes se questiona muito, né, afinal de contas, aquele aluno não atendeu aquilo que a gente espera. E na questão do autismo, a gente sempre pede o seguinte: tenhamos paciência, que cada conquista, cada atividade diferenciada, cada resposta que eles nos dão, pode ser considerada uma comemoração. Então eu peço principalmente para as pessoas que tenham bastante tranquilidade, porque às vezes a gente espera muito, a gente se cobra também. Poxa, mas eu queria tanto que ele aprendesse a sair daqui escrevendo, a lendo. E cada autista é um autista, a gente não pode generalizar todos. Cada um tem as suas características. E às vezes a gente coloca tudo num senso comum. Ah, mas como é que aquele ali aprende, o outro nem aprendeu a se alfabetizar ainda? É porque cada caso é um caso, cada um tem as suas comorbidades, cada um tem as suas características, cada um tem uma forma de receber aquilo, a forma de receber a reabilitação, a estimulação. Então, o que eu peço sempre é isso: bastante paciência, bastante calma e amor. A faixa etária do AE. Então, de 6 a 17 anos. É essa faixa etária que nós trabalhamos lá na AMA. Então, como é que acontece esse atendimento? Como é que funciona o atendimento na AMA? Como é que acontece com essas crianças que muitas vezes vocês devem receber lá na escola de vocês, né? E que vocês sabem que essas crianças, na parte da manhã ela vai para a AMA, mas o que ela faz lá na AMA? Muitas vezes as pessoas não imaginam o que fazem. E depois eu vou falar um pouco mais sobre a assessoria que a gente realiza nas escolas. Muitas vezes também as pessoas não têm noção, mas o que será que acontece? O que faz? Né? Mas às vezes ele chega tão cansado, às vezes não sei o que acontece lá. Então, o atendimento acontece sempre 2 vezes por semana, tá? Por
4 horas. Então, cada usuário, alguns vão alguns não, dentro do AE, eles vão 2 vezes a semana. Então, segundas e quartas ou terças e quintas, tá? Por 4 horas. Muitos deles depois chegam em casa, almoçam e vão para a escola. Então, nesse dia, eles têm uma carga um tanto corrida, não é? E sempre em horário oposto ao ensino comum, tá? E como é que a gente trabalha? Que método que é o nosso carro-chefe? Então, muitos de vocês já devem ter escutado sobre o que é esse método, né? Muitos de vocês que já participaram de capacitações ou que já receberam alguma visita da própria AMA, já devem ter escutado no método TISH. E é esse método que a gente trabalha com as crianças do AE. Então, o método TISH é um atendimento baseado no método TISH, que tem por objetivo facilitar a aprendizagem através da organização ambiental, ensino estruturado e comunicação alternativa. Então, assim, primeira coisa, né? O método TISH, ele busca uma questão estruturada de organização. O autista precisa se organizar. A gente sabe que eles são extremamente visuais. Então, num ambiente que não tenha uma organização visual, que tenha muitas vezes muitos estímulos, eles acabam se perdendo. Eles acabam não se sentindo seguros. E isso é muito importante. Aqui a gente tem uma foto, que pena que ficou meio apagadinha, né? Mas só para vocês terem uma ideia de uma sala estruturada com o método TISH. Tá? Isso, obrigada. Então vocês podem ver que... Deixa eu ver se é isso. Aqui a gente tem, né, sempre as agendas, né? O que eles vão fazer diariamente. E só para aproveitar esse dia aqui, esses não são nossos alunos, tá? Esses aqui é aquele dia que a Vanessa comentou da semana Juntos Somos Mais, no qual nós recebemos os pais para participar das atividades. Então aqui nessa foto foi tirada dentro de uma sala e os pais participaram das atividades para saber o que afinal de contas meu filho faz na AMA também. Né? Nada como a gente poder experienciar e conviver e estar ali no dia a dia. No dia a dia não, nessa oportunidade para saber o que eles fazem. Né? Mais uma foto. Então aqui a gente tem uma mãe com seu filho, né, trabalhando o método TISH. E vocês podem observar que aqui, ó, sempre um calendário, as regras, aqui mais algumas informações que eu também não consigo enxergar, mas assim, sempre as informações do que? Das regras da sala. Importante sempre sinalizar em que dia a gente está. Calendário é extremamente importante para as crianças, para elas se localizarem. E no que a gente contribui enquanto AMA? Qual é o nosso papel? O que a gente faz, afinal de contas? Né? Então, dentro do trabalho do AE, a gente faz assessoria nas escolas, através de agendamento. Então, assim, eu estou com um aluno que está com dificuldades. E agora, o que eu faço? Apago a luz e saio correndo? Não dá, né? Então, vou chamar a AMA, vou pedir assessoria. Nós temos uma equipe, geralmente a pedagoga recebe essas ligações ou outra profissional técnica e a gente agenda um horário e vai fazer essa visita com uma forma de orientação. A gente vai ter a resposta para tudo? Não. A gente não vai ter resposta para tudo, mas a gente vai poder o quê? Ajudar juntos. Podemos estar através de observações, conversando, discutindo, chegar a um denominador comum, que muitas vezes não vai ser naquele momento, pode ser em outros momentos. Por quê? Porque como o autista, a grande maioria não tem a questão da fala, a gente não pode sair dizendo, é isso, é aquilo. Muitas vezes a gente não sabe.
muitas vezes a gente precisa estar observando, a gente precisa estar junto, discutindo, chamando a família. Então, sempre é importante a fala também com a família. Nós sempre precisamos, eu sempre digo que nós trabalhamos em 3 eixos: a AMA, a escola e a família. É importante, porque muitas vezes o comportamento se repete. Tá? Em alguns momentos pode ser que não. Nós temos alunos que na AMA não apresentam determinados comportamentos, mas lá na escola sim. Então, o que está acontecendo? Né? Ah, mas ele aqui na escola ele faz xixi na calça. Não, a gente não faz. Então, o que está acontecendo? Né? Ontem mesmo a gente foi fazer uma visita na escola e a coordenadora falava: mas ele não quer entrar no banheiro, ele não queria entrar no banheiro, ele acabou fazendo xixi na calça. Mas é o banheiro que ele sempre usa? Não, a gente levou ele num outro banheiro. Ele não vai querer entrar, porque é totalmente novo. Saiu da rotina dele. Então, são algumas questões que a gente observa, mas isso também não quer dizer que a gente vai ter a resposta para tudo. Tá? Então, a assessoria nas escolas, através de agendamento, cronograma, será realizado pela orientadora pedagógica ou professor e demais técnicos de acordo com a necessidade. Então, geralmente nessas visitas, a gente nunca vai sozinha, a gente sempre vai em 2 pessoas. Né? Já chegamos a ir em 3, 4 pessoas, então a gente sempre vai em mais de uma pessoa para fazer essa visita. Nós realizamos também palestras informativas sobre o TEA, sempre que solicitado. Encontros para estudo de caso com a equipe da Educação Especial de usuários incluídos na rede municipal de Jaraguá do Sul. Então, esse também é um trabalho que nós iniciamos, né? E que está sendo muito bacana, que está sendo de bastante aprendizado e que está, de uma certa forma, nos ajudando bastante no nosso dia a dia. E aí, quem que nós atendemos? Quem são as pessoas que nós atendemos dentro desse programa? Então, as escolas, centros de educação infantil, tanto da área municipal quanto estadual e da rede particular também. Tá? Então, qualquer usuário nosso incluído numa dessas escolas, dessas redes, entrando em contato, nós estamos para auxiliar. E hoje, né, dentro do programa do AE, são 69 usuários incluídos. Tá? Então, veja, ao todo, nós temos 87 usuários na AMA. Tá? 69 usuários são incluídos no AE. Tá? Uma grande quantidade, né? E assim, isso de uma certa forma, deixa a gente bem alegre, porque são 69 crianças que estão indo para a escola. Claro, as outras, né? Mas dentro outras, nem todas, mas 69 estão incluídas dentro desse programa. E aí, o que será que é esse tal de autismo, né? Que tanto fala, que a gente escuta, que a gente muitas vezes tem algumas dúvidas, né? E assim, pessoal, o que eu vou pedir agora é um pouco delicado de falar, mas assim, eu vou falar rapidamente, vou passar um vídeo também sobre autismo, mas que a gente tenha bastante conscientização sobre o que a gente vai escutar aqui, para que a gente não saia também daqui diagnosticando autismo. Tá? Então, já acontece, né, de algumas pessoas participarem de algumas atividades até promovidas pela nossa entidade, e daí no outro dia chover ligações lá dizendo assim: olha, eu tive em tal lugar e a professora acabou falando que a criança é autista. Então, aqui eu vou falar um pouquinho, vou apresentar algumas características, mas não necessariamente que todas as crianças que vão estar com essas características são autistas. Então, mais do que nunca, como a Marissa falou ali no início, né? Tem alguma dúvida, tem alguma questão que te chama a atenção de uma criança, né? Fala com a diretoria, conversa, porque muitas vezes para a gente chegar nesses pais é delicado, tá? E nem todos os pais aceitam
né, alguma questão diferenciada, como o professor aqui anteriormente falava. Hoje, nossas crianças estão quase em base integral dentro das escolas. Os pais, muitas vezes, só vêm a ter contato com seus filhos à noite. Então, assim, claro que isso é um tema de bastante discussão, que não vem ao caso agora, porém, todavia, não faz com que a gente possa sair daqui, né, dizendo, eu acho que essa criança tem autismo, tá? Então, eu só peço essa conscientização por parte de vocês. Então, o autismo, ele se caracteriza pela presença do desenvolvimento acentuadamente prejudicado na interação social, comunicação e comportamento, além de um repertório restrito de atividades e interesses. Tá? E a gente sabe hoje que o autismo ele está dividido em 3 níveis, né? O autismo leve, o moderado e o severo, certo? E hoje também tem alguns casos que cada vez mais está difícil também de diagnosticar. Então, por isso que eu digo, a gente tem que ter muito cuidado. É todo um trabalho de uma equipe dentro do autismo, do diagnóstico do autismo, certo? Então, não quer dizer que ele tendo alguma dificuldade de interação social, ele vai ser um autista, né? Porém, ele se caracteriza por essas questões, tá? Interação social, comunicação e comportamento. E agora eu vou rapidamente, né, pedir para passar esse vídeo, só para descontrair um pouquinho também, para vocês terem uma noção. Tudo que você conhece é o André, meu nomezinho. Ele é autista. Os autistas não olham nos olhos das pessoas. Toma. Deixa eu ver. Não mostram brinquedos e nem ligam para coisas interessantes. Podem não evitar, mas também não procuram outras crianças. O André é uma criança especial. Oi, Mônica. Oi. Oi, garoto. Oi, e aí, tudo bem? Oi, garoto. Eu disse oi. Calma, ele é autista. E crianças assim não falam oi nem acenam. Tchau, André. Tchau, André. Também não dão tchau. Peito, saco do chá. Cebolinha, repete. Não fui eu, Mônica. Foi o André. Ele é autista. E crianças assim quase não falam. E nem têm interesse em falar. Falam o essencial e às vezes repetem. Peito, saco do chá. Eu disse isso ontem. Ai, eu te pego! Cebolinha! Devolve só meu coelhinho! Eu não sei de nada não. Pergunta pro André. Ele é autista. E crianças assim não apontam pra coisas interessantes. Deixa que eu pego. O quê? Oh, Cebolinha, você não deve voltar aqui. Ei, quer brincar de siga o mestre? Não, obrigada. E você, André? Um autista não imita outras crianças. Vamos brincar de outra coisa. Sereia uma princesa. E um dragão. Eles também não brincam de faz de conta. Então não dá pra brincar tudo junto. Claro que dá. Os autistas são crianças especiais. Às vezes têm interesses específicos. E podem até fazer certas coisas melhor do que crianças da mesma idade. Por meio de terapia adequada, eles podem chegar a levar uma vida quase normal. É isso aí, André! Então, pessoal, aqui rapidamente algumas características, até pelo tempo a gente não vai poder estar falando um pouquinho mais. Mas, claro, seria para ilustrar, né? E lembrando, cada caso é um caso. Tá? Opa.
chegando agora em algumas dicas para o nosso dia a dia, né? Porque a gente pode fazer no nosso dia a dia lá como professores, né? Afinal de contas, eu tenho lá uma criança para incluir. O que pode me ajudar? O que eu posso fazer? Então, sempre, pessoal, compare o aluno com ele mesmo. Como eu falei no início, né? Cada um tem as suas características e suas potencialidades. Então, a gente não consegue comparar aquele aluno autista com o outro. Por quê? Mais uma vez reforçando, tem alguns que conseguem fazer uso da leitura, uso da fala, outros não conseguem. Ah, mas tem a mesma idade, frequenta a mesma escola. Cada caso é um caso. Ah, mas então ele não foi devidamente desenvolvido, não foi devidamente estimulado? Também não pode se afirmar que é isso. Certo? Não subestime o aluno. Por quê? Porque ele pode a cada dia nos surpreender. Então, esses dias veio uma mãe toda feliz e toda contente, e que ela tem, na realidade, ela tem um outro comparativo, porque ela, enfim, tem um filho gêmeo, né? E ela chegou toda feliz na entidade, falando assim: nossa, eu fiquei tão feliz que o meu filho hoje, quando ele foi lavar as mãos, ele fez uma coisa que me deixou extremamente feliz e eu comemorei muito. E o que foi, mãe? Ele arregaçou as mangas antes de lavar as mãos. Então vejam, são pequenas coisas. E isso é uma conquista. Para quem está no dia a dia, né? É uma alegria, uma comemoração. E ela chegou muito feliz na entidade. E ele aprendeu aqui isso. Tá? Utilize linguagem adequada à criança. Não adianta falar com o autista. Nós temos que ser objetivos com eles, né? Bastante objetividade. De preferência, frases curtas. Fazer atividade. Ir para o lanche. Agora, né, acabou a atividade. Então, sempre palavras, frases curtas e com uma entonação de voz firme também. Porque se você falar, agora nós vamos fazer, não adianta, né? Lembrando que eles também são visuais, mas sempre de uma forma afirmativa e curta. Mostre o desempenho do aluno constantemente para se ter dados de evolução. Desculpe. Então, assim, é importante a gente monitorar como é que ele estava no começo do ano, mas não monitorar, volta a falar, como uma forma de, meu trabalho não deu certo. Por quê? O autista também tem altos e baixos. Lembrando sempre disso. Então, tem momentos que você vai estar comemorando uma semana, ele aprendeu a arregaçar as mangas da camisa, mas ele veio 2 semanas chorando, porque não queria ficar na escola. Então, tudo que eu fiz, apaga o que eu fiz? Não. Vamos lá, começar novamente. Tá? Então, monitore geralmente para quê? Para você ter aquilo e até para quando, no próximo ano, você também está tendo um histórico dessa criança para passar para o outro profissional que vai recebê-lo. Sempre reforce positivamente os bons comportamentos e aprendizagem adquirida. Legal! A gente trabalha muito com o símbolo. Legal! Que nós temos lá um dedinho verde, né? Legal! Tá? Não foi legal. Dedinho vermelho. Então, sempre trabalhar com questões positivas aqui, mas principalmente assim, legal, muito bem, vamos lá. Então, isso é bastante eficaz no dia a dia para o autista. Promova rotinas. Então, autista precisa de rotina? Sim. Como eu falei do exemplo da criança do banheiro. Fez xixi nas calças porque naquele dia a professora não tinha vindo, claro, a coordenadora não tinha esse domínio, esse dia a dia com ele, levou num outro banheiro. Até pensando, vai ser
mais fácil acesso, vai ser melhor para ele. Não quis entrar. Então nós precisamos, geralmente, o quê? Promover a rotina. Né? Na grande maioria das escolas que a gente vê as rotinas, as atividades diárias, e isso é muito importante, que esteja próximo da criança autista. Porque lá na AMA a gente, claro, trabalha com uma sala estruturada, com uma sala que não, né, com o máximo, muitas vezes 6, 5 crianças, mas uma escola que tem em torno do quê? De umas 30, 35 crianças. Então, que essas atividades estejam sempre próximas a ele, que ele possa visualizar. E assim, atividades, lanche, que esteja sempre tudo bem visualmente. Ó, agora nós vamos fazer atividade. Acabou a atividade, lanche. Então, que a gente possa sempre estar estruturando essa rotina com as crianças. Por quê? Já teve um momento que uma professora trouxe uma situação de uma criança que ela estava totalmente adaptada a essa rotina. E naquele dia, eles resolveram ir para a biblioteca num horário diferenciado. E ela esqueceu de avisar para ele. Vocês acham que ele foi? Vocês acham que ele gostou? Não, porque quebrou com aquilo que ele estava acostumado. Ah, então a gente tem que robotizar? Não. A gente pode quebrar a rotina. Então quer dizer que se de repente a escola resolveu fazer alguma coisa diferente, eu não posso levar meu aluno autista? Pode. Mas nós precisamos estar sempre, o quê? Trabalhando e falando para ele anteriormente o que vai acontecer. E se tiver a fichinha ou a gravura, melhor ainda. Então, ele prepare uma cartolina mais próxima do aluno. Evite a exposição do aluno em situações que ele terá mais dificuldade. Respeite o limite dele. Estabeleça prazos curtos e atividades com números reduzidos. Então, muitas vezes não adianta fazer lá 10 atividades. Agora nós vamos fazer 10 atividades. Não é a quantidade, é a qualidade. É o ritmo dele, é o tempo dele. Utilize, como eu já falei, estratégias visuais. Então, sempre, tudo que é visual para ele vai ajudar muito. Assim como as outras crianças também, crianças com TDAH, o que mais trabalha, o que mais ajuda também são questões visuais, localização, né? Para as outras crianças também, né? A gente trabalha o quê? As funções executivas dessas crianças. E assim, a questão visual, eu estou vendo o que vai acontecer. Isso me gera mais segurança. Se eu não sei o que vai acontecer, tanto para uma criança normal, também vai gerar insegurança. Vou dar uma corridinha até por causa do tempo. Então, trabalhos com foco de interesse. Por exemplo, eu tenho uma criança que gosta muito do Bob Esponja. O que eu vou fazer com esse Bob Esponja? Eu vou dizer que é feio, que ele é chato? Eu vou aproveitar esse foco de interesse dele e trabalhar com o Bob Esponja. Estar inserindo o Bob Esponja em algumas atividades que eu possa estar trabalhando com ele. Então, puxa esse foco de interesse da criança para o teu uso lá do dia a dia. Isso vai ajudar bastante. Por quê? Porque é uma coisa que ele gosta. Apresente conteúdo em ordem crescente de complexidade. Então, sempre, do mais fácil para o que tem mais complexidade. Isso a gente já faz também com as outras crianças, né? Elogiar sempre é bom para todos. Até a gente gosta de elogio, né? Quem que não gosta de elogio aqui? Né? Quem que não gosta de escutar, né, um bom dia, ou dizer assim, como você tá bonita, nossa, bom dia, tá diferente hoje. A gente gosta, então imagina eles. Ao término da atividade, verbalizar para iniciar a próxima atividade. Como eu falei, nós vamos finalizar essa atividade, né? E sempre deixar a outra atividade já próxima, para que ele consiga enxergar também. Nós vamos terminar essa para começar a outra, para que ele possa assimilar. Porque se agora a gente terminou e agora o que a gente vai fazer?
Eu vou lá buscar outra atividade. Já gera uma insegurança. Então, estou terminando, já estou percebendo, já estou aproximando outra atividade que ele vai poder estar fazendo. Use um termo de uma ou duas palavras significando uma orientação. Por exemplo, quando a gente está dirigindo, quando a gente as placas de sinalização do trânsito, como é que elas são? Pare, né? Então assim, não estacione, mas assim, vocês percebem que são tudo símbolos e palavras curtas. Então, é claro que a gente não vai usar os símbolos, mas assim, utilizar de uma forma objetiva as palavras. Pare, chega, legal. Tá? Porque se a gente ficar ali, e mulher a gente tem muito disso, né? Não adianta. Meio psicologia que a gente usa com homens às vezes, né? Porque se a mulher fica falando muito, a metade eles esquecem, né? A gente já só escuta aquilo que eles querem às vezes, né? Forneça informações com imagens. Sempre, gente, imagem é tudo, tá? Para eles. Então, sempre forneça bastante imagens para eles. Dê essa possibilidade para que ele visualize. Auxiliar a compreensão socioemocional dele. Então, o quanto que é importante abraçar, trabalhar com que as crianças que fazem parte daquela escola também têm essa possibilidade. Mas a criança não gosta, o autista não gosta muito dessa questão do toque. Mas a gente muitas vezes pode fazer com que as crianças auxiliem ele, ajudar as crianças a se aproximar dessa criança. Por quê? Porque muitas vezes o que acontece? A criança senta lá no fundo da sala. É como se ninguém tivesse esse contato com ele. Vamos incluir, vamos puxar ele mais para frente. Vamos trazer ele mais próximo. Pedir auxílio para que os colegas ajudem, como eu já falei. E manter contato frequente com a família e com a equipe de profissionais que acompanham o aluno. Porque muitas vezes, a gente ontem também chegou a esse questionamento da necessidade, muitas vezes, de saber o que um profissional que está fazendo um atendimento com essa criança está fazendo. Porque às vezes a gente não sabe. Por exemplo, uma determinada criança estava com umas questões, né, de puxar cabelo, abraçar. Mas será que um outro profissional que ele está indo não está ensinando isso para ele? E é capaz da gente, de uma certa forma, dizer que não é assim? Então, por isso da importância da conversa sempre com os pais e com esses profissionais que acompanham essa criança também. Então, já estão me sinalizando aqui que está dando tempo, então vou dar uma corridinha. O que fazer para os pais? Tá? Estimule os pais a buscarem redes de apoio e informações a respeito do TEA. Quando a gente não conhece alguma coisa, a gente tem medo, ou a gente tem preconceito. Então, quanto mais a gente conhecer, muito mais domínio a gente vai ter. E isso nos cabe também. Muitas vezes a gente lá na entidade também, a gente dá material para os pais lerem, aquele material vai e volta dentro da mochila, né? Vamos lá, vamos tentar de novo. Tá? Para que eles também saibam como é que a gente pode se lidar. Motive os pais a saírem de casa, evitarem o estigma, porque tem pais que não saem de casa com suas crianças. Ainda escondo meu filho. Não preciso sair. Precisa sim. Valorize pequenos progressos das crianças e dos pais, porque a gente sempre, né, como falou um palestrante na semana passada, no nosso seminário, a gente sempre busca algum culpado, e a gente tem que parar disso. Ou é o pai, ou é a escola, ou é a família. Nós somos um todo. Né? Então pode ser que muitas vezes não seja só a família. Tá? E valorizar sempre aquele pai que vem com alguma conquista. Não pressione por exames. Você já levou para fazer tal exame? Você já fez aquilo ali com a criança? Com dúvidas nos atendimentos terapêuticos, busque pelo profissional que assiste a criança. Então, tenho dúvidas. Como eu falei anteriormente, tenho dúvidas. Então, quem que pode estar me ajudando? E educadores são fundamentais em torno da família e profissionais que o acompanham. Gente, vocês são extremamente importantes na vida dessas crianças.
vocês, na realidade, têm um papel fundamental com essas crianças. Então, os professores, né, hoje, muitos de vocês são exemplo para as nossas crianças. E eu digo de um modo geral, não só crianças autistas, mas o exemplo é tudo. Então, vocês são fundamentais na vida dessas crianças. E troca de experiências e conhecimento entre profissionais da educação e da saúde. E para finalizar, porque meu tempo já esgotou, né, Juliana? Então, o autismo é apenas uma maneira diferente de ver o mundo com um jeito único de ser. Ok? Acho que o outro não vai dar para passar, porque nós tínhamos mais um vídeo para passar, mas o tempo já está, né, berrando. Então, pessoal, muito obrigada pela escuta de vocês, pela presença de vocês. E, claro, nos colocamos à disposição para